E aí, pessoal, olha, continuando, nós podemos ver na página 349 do livro, falando sobre os nabis, o nabis, né? Eu vou ler porque fica mais fácil de eu poder esclarecer para vocês os pontos principais sobre esse assunto, tá bom? Diz o seguinte: a partir de 1900, um grupo de pintores seguiu os conselhos de Gauguin. Paul Gauguin, ele foi um outro artista plástico também, inclusive ele era muito amigo de Van Gogh, tá? Dizem até que ele presenciou o momento em que Van Gogh, numa crise de loucura, num ato impensado, cortou o lóbulo da orelha. O lóbulo, para quem não sabe, é essa partezinha aqui, tá? Da orelha, como forma, sei lá, de chamar a atenção, dizem que de uma pessoa pela qual ele estava apaixonado, e ela era uma garota dessas de cabaré, mas isso tudo são especulações, não se sabe exatamente qual foi o verdadeiro motivo dessa atitude. Mas dizem que Paul Gauguin, por ser grande amigo de Van Gogh, ele estava nesse período em que aconteceu esse fato e ele presenciou essa cena. Enfim, então, um grupo de pintores seguiu os conselhos de Gauguin para que se radicalizasse o tom das cores e de todas as coisas. Os pigmentos usados na tela eram absolutamente puros. Olha que interessante. Enquanto os artistas se preocupavam em fazer misturas de cores, variações, para que houvesse assim um realismo maior em tudo que estava sendo pintado, né? Mostrando assim melhor a volumetria dos objetos, dos elementos da pintura, a parte de luz, de sombra e tal. Ele já radicalizou com isso, disse, não, vamos utilizar a cor pura, do jeito que sai do tubo de tinta, é como nós vamos aplicar. Para esses artistas, a cor foi convertida em espécie de revelação mística. A relação desse movimento com uma atmosfera mística e messiânica era tão forte que eles autodenominaram nabis, que em hebraico quer dizer profetas. Então eles faziam uma relação, uma comparação aos pigmentos das tintas, a como se eles fossem capazes de transmitir esse sentimento mais místico, como se a cor trouxesse um significado, um valor mais até, sei lá, religioso, digamos assim. Né? Como se as cores trouxessem profecias, ou seja, através do uso das cores eu poderia passar uma mensagem, trazer uma influência espiritual, digamos assim, para alguém. E aí nós podemos ver na página 350 que tem um outro movimento artístico que veio de um grupo que era os Fauves, que veio após esse período. Tá? Eles se assemelham muito em suas características, mas existem algumas diferenças aí que vocês podem observar. Por exemplo, diz aqui, o grupo dos Fauves não era homogêneo e não tinha um programa definido. O que os identificava era a oposição ao decorativismo do Art Nouveau. Lembra que a gente ouviu falar desse estilo, né, principalmente utilizado na arte decorativa, utensílios domésticos, objetos, móveis, enfim. E a inconsistência formal do simbolismo. Sobre o simbolismo, vocês vão ouvir muito falar também em literatura, tá? Além de Matisse, que é um artista que nós vamos ver já já, outros integrantes desse grupo foram André Derain, e Georges Braque, que foi, junto com Pablo Picasso, um dos fundadores do cubismo. Tá? Eles iniciaram praticamente juntos aí. A pintura dos fauvistas, além de se caracterizar pela intensidade das cores, não era naturalista como a dos nabis. Eita, então já tem uma característica diferente aí. Enquanto os nabis aplicavam isso mais a elementos da natureza, né? Os fauvistas não, eles não eram naturalistas. Com isso, os pintores fauvistas romperam mais uma fronteira da representação, permitindo que objetos,
paisagens, animais, seres humanos e outros elementos retratados na tela entrassem no território da subjetividade e da imaginação. As massas de cor que formavam todas as coisas expressavam o desejo do pintor de não mais figurar apenas a realidade. Então, eles faziam uso das cores de uma maneira completamente diferente do tradicional. Digamos assim, digamos que eu fosse pintar, sei lá, o céu. Teoricamente, a primeira coisa que a gente pensa em céu é o céu azul. Mas, de repente, para o fauvista, se ele quisesse pintar um céu verde, um céu rosa, um céu roxo, eles não usavam a cor com a realidade dos olhos, mas do que eles sentiam, tá? E eles também tinham muito essa característica que já tinha vindo dos nabis, que era de utilizar a cor pura, sem mescla de cores, sem misturas, certo? Mas vamos ouvir falar um pouco melhor sobre esse movimento, né, do fauvismo, e também sobre Henri Matisse. O fauvismo foi um movimento que surgiu entre 1905 e 1907 e teve como precursor o Gauguin. O nome fauvismo foi dado pelo crítico Louis Valsalles ao tentar descrever a sensação que ele teve quando viu pela primeira vez essas obras fauvistas. Ele disse o seguinte, que aquelas cores eram ferozes, aqueles povos primitivos. Ele então disse várias vezes fauves, fauves significa fera em francês, e o nome pegou, fauvismo. O fauvismo retoma o homem em estado natural por meio de uma estética primitiva que se iguala ao estado de pureza das criações infantis ou selvagens. O artista fauvista buscava representar as qualidades expressivas que a interpretação pessoal pode causar. Sem se preocupar com os padrões da pintura tradicional, esse estilo constitui em si uma arte de equilíbrio, da pureza, da glorificação dos instintos e das sensações vitais. Abandonaram os temas deprimentes do expressionismo e elegeram a pureza e a bondade do homem no seu estado primitivo como principal temática. Henri Matisse, André Derrien, Albert Marquette e Maurice de Vanminck são os principais artistas fauvistas. Tem uma coisa muito importante que deve ser dita sobre o fauvismo e que explica muito bem todo o propósito desse movimento. O filósofo Rousseau afirmou o seguinte: o homem nasce bom, a sociedade corrompe o homem. Então, representar esses povos primitivos era o mesmo do que buscar a bondade inerente à raça humana. Nós temos os expressionistas que representavam o homem de uma forma negativa. E agora os fauvistas não, eles mostram através de cores fortes, temática primitiva, uma busca pela representação da bondade que faz parte da raça humana. Então era uma visão positiva da humanidade.
Matisse foi um pintor, desenhista, gravurista e escultor francês. Ele era aluno de direito, mas aos 22 anos, ao descobrir a felicidade que a pintura lhe proporcionava, passou a se dedicar inteiramente a essa arte. Suas obras ficaram conhecidas pelas cores vibrantes, e o pintor se tornou um dos nomes de maior expressão na arte moderna. Aos 72 anos, problemas de saúde o impediram de continuar usando a tinta a óleo. Ele já não conseguia ficar muito tempo em pé diante o cavalete. Por isso, inventou a técnica de desenho com tesoura, recortando papéis coloridos. Criava novas imagens sem deixar de brincar com as cores. Bom, gente, e aí, continuando, na página 352, lá da metade do livro para baixo, diz assim: Gauguin e a carga simbólica. Vamos ouvir falar um pouquinho sobre ele. A obra de Paul Gauguin representa o esforço do artista para representar um mundo primitivo. Lembrando que essa palavra primitivo, se a gente for analisar a palavra em si, o que é uma coisa primitiva? O que a palavra primitivo lembra? Primeiro, início, começo, tá? Então, algo primitivo é algo inicial, algo ainda sem muita elaboração, tá? Então, o mundo primitivo ainda intocado pela civilização, em um meio de rejeitar a sociedade, que se urbanizava e se modernizava cada vez mais imensamente. Então, ele era contra isso, né? Ele acreditava que a sociedade ela deveria se manter primitiva, ou seja, naquele período inicial, sem toda essa evolução, sem tanta artificialidade, de um modo mais natural, digamos assim, tá? Então ele tinha a preocupação em representar esse mundo e não o mundo mais avançado, evoluído, como estava acontecendo nesse período histórico e artístico. E ele, para conseguir retratar o paraíso terrestre, primeiro se isolou na Bretanha, França, e em seguida foi para o Panamá e a Martinica e finalmente para o Tahiti. E aí, quando chegou principalmente no Tahiti, ele se encantou com a beleza das cores e da cultura daquele lugar. Essas viagens a trabalho o ajudaram a desenvolver o estilo pictórico denominado sintetismo, inspirado nos vitrais da arte medieval, em que as figuras são definidas por linhas e há uma superfície de cores brilhantes e irreais, produzindo um efeito mágico. Então ele procurava nas suas pinturas aplicar esse mesmo universo, esse mesmo sentimento, essa mesma apreciação que ele tinha por essa arte, né? Por essa inspiração vinda desses vitrais medievais, de todo esse processo, de todas essas cores, né? Esse efeito, como diz aqui, efeito mágico, cores brilhantes, irreais, ou seja, que fugiam da realidade, que eram diferentes de tudo que estava sendo visto. Ao exercitar-se nessa aparente simplicidade, Gauguin descobre as possibilidades da pintura para expressar em suas telas de maneira enigmática conteúdos simbólicos, sempre insinuados. Bom, enfim, minha gente, dá para falar muita coisa assim sobre ele, mas eu acredito que aqui está o básico do que a gente precisa saber sobre esses artistas e esse período, para a gente não se estender mais do que já estamos nos estendendo, porque realmente essa aula tem muito o que falar, tá? A gente vai dar uma pausa por aqui e nós vamos, depois, nas próximas aulas, dar continuidade a esse capítulo 2, tá? Partindo da página 354. Eu espero que eu tenha sido clara para vocês, assim, que os vídeos tenham ajudado a dar uma ilustrada, né? Porque realmente é muita informação, é muita coisa, mas que vocês tenham pelo menos, assim, compreendido um pouco de tudo que aconteceu nesse século, que foi o século XX,
com tanta variação, tantos acontecimentos importantes, históricos, artísticos, sociais, políticos, enfim. De resto, é só passar mais uma vistinha no livro. Procurem ver os vídeos que eu coloquei, principalmente os vídeos também que estão em anexo, em que eu vou deixar os links para vocês, tá? E qualquer coisa, vocês sabem que eu estou à disposição, ok? Então, a gente termina por aqui e até a próxima aula.